Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Antes de qualquer situação, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Estamos chegando em 11.300 inscritos e muito obrigado a vocês todos que se inscrevem. Muito obrigado pela boa audiência que a gente vem tendo no canal. Isso também obviamente é por causa de vocês, porque vocês seguem a gente, né? Gostam do nosso trabalho. Mas não só porque vocês seguem, mas como vocês recomendam para pessoas, amigos. Eu vejo lá na caixinha de comentários, às vezes, o nome de pessoas marcadas que não são inscritas, tipo assim, cara, dá uma olhada aqui. E, enfim, espero continuar trazendo para vocês aí um conteúdo que vocês queiram. Sim, eu tô dirigindo. Não, eu não tô fazendo um bico de Uber. Embora o trabalho jornalístico muitas vezes exija que a gente tenha mais de um emprego, e é o meu caso, eu tenho o canal, tenho até um livro que eu estou escrevendo, logo eu vou trazer para vocês informações sobre eles, porque tem a ver com o Palmeiras, e tem o meu trabalho na Trivela, né? E a gente que é jornalista acaba tendo que fazer muitas coisas, mas eu não cheguei no Uber ainda. Se eu chegar um dia, eu vou fazer conteúdo também. E esse aqui hoje eu estou tentando fazer um conteúdo que eu sempre quis trazer para o canal, que é o Dirigindo com Marada, né? Sou eu dirigindo com vocês, não é uma direção a esmo, eu estou indo para um lugar que eu preciso resolver um problema, mas eu acho legal, porque eu não sei se vocês têm esse hábito, eu gosto muito de falar sozinho. Eu sou um pouco maluco, eu gosto de ficar falando sozinho, porque falando sozinho eu consigo organizar meus pensamentos, né? E aí eu fui verificar, né, se eu trazia esse vídeo para o canal, para saber se eu estava cometendo alguma infração de trânsito, né? Até meu amigo Gabriel Amorim, do Pó de Porco, falou que, tá cometendo infração de trânsito, Marada. E não tô. Eu fui pesquisar, eu não tô segurando câmera alguma, né? Eu não tô com fone de ouvido também, que é uma coisa que às vezes é passível de punição, eu tô com microfone. Então eu tô aqui legalmente trazendo para vocês falar de Palmeiras, e eu vou falar, cara, da coletiva do Andreas Pereira. Fala, Marada, mas já foi, cara. Isso aí já foi ontem, você vai falar isso aí de novo, cara, notícia velha? Não, porque eu vou pegar um aspecto que eu queria mencionar especificamente, né? São dois pontos, né? Primeiro, o treinamento do Andreas, né? Como ele, ao mesmo tempo que é legal de ver, ele chegou bem preparado, né? Sabendo que tinha que responder, falou sobre o erro em Montevidéu, né? Falou sobre a torcida já ter tirado o sarro dele, e ele, assim, essa resposta que ele deu, ele foi brifado para falar, isso a gente chama, ele recebeu um briefing, recebeu uma instrução ali do que falar, né? Então ele foi muito feliz, e quem deu treinou ele para essa resposta foi muito feliz também, né? De falar para ele, dizer, a minha história pelo Palmeiras começa agora, o que aconteceu antes, falar do carinho do torcedor com ele. Tudo isso foi algo que foi conversado antes com a equipe de comunicação, tanto dele quanto do Palmeiras. Então essa parte da entrevista, a gente já imaginava que ele ia falar assim, né? Mas eu achei duas coisas interessantes, né? As respostas que realmente ali, para mim, valeram mesmo, porque às vezes a gente, como jornalista, imagina fazer uma pergunta, muita gente fala assim, vocês querem polêmica. Na verdade, não é polêmica, você quer uma resposta que saia do óbvio, né? E, ele deu respostas óbvias, que eram seguras para ele, que eram inteligentes para ele, mas que não servem como notícia, né? Porque basicamente ele não falou nada, né? Ele falou o óbvio ali. Mas quando uma pergunta que foi feita, se não me engano, foi até pelo Fragoso, né? E acho que o Gustavo Soler também falou, né? Sobre o que faltou para ele vir em janeiro e como é que foi essa reaproximação, né? E tem uma questão que eu acho muito interessante, né? Tem um cara que ele é alvo de constantes críticas, que é o Anderson Barros, que é tido como um cara que não é muito, vamos dizer, muito ligeiro, tido por muitos como um cara que não é muito ligeiro em termos de negociação, que é um cara que tem gente que fala que ele dorme. Eu tenho essa discordância com o Paulo Massini, inclusive, que é meu grande amigo e parceiro no MM, no canal do Paulo Massini. Acho que muitos de vocês, inclusive, me conhecem por causa do canal do Massini, né? Muitas pessoas têm ele como um cara que é incompetente no que faz, ou que não faz bem o trabalho. E a Leila Pereira é constantemente xingada, né? Eu não concordo com todas as posições da Leila, e nem sempre acho que o Anderson Barros trabalha da maneira que eu consideraria melhor para o Palmeiras. Mas o ponto que a gente tem, que eu quero enfatizar aqui, é como a postura, tanto da Leila quanto do Barros, fez e faz diferença para os jogadores que vêm para o Palmeiras. Como é comum que os jogadores, principalmente os que passaram pela Europa, exaltem a postura do Palmeiras na hora das negociações. De ter pouco vazamento, de ter um respeito pelas coisas que são combinadas,
de ter propostas mesmo, de como o Palmeiras respeita os jogadores que ele está tentando trazer, e como o tratamento é profissional, isonômico, sem forçação de barra, é um tratamento assim, muito profissional nesse ponto de vista, né? O palmeirense, a referência do palmeirense como diretor é o Alexandre Matos, que é um cara que, e eu falo isso sem nenhum pudor, porque eu já disse para ele é um cara midiático, ele é um cara que gosta de aparecer, ele se importa com a imagem, né? Por exemplo, eu lembro que ele até comentou comigo quando ele saiu do Palmeiras que ele engordou, não de propósito, mas ele deixou engordar, ele andava meio desgrenhado, assim, porque ele entendeu que aquela linguagem falava com o torcedor do Palmeiras, que gosta de um cara que tá meio puto, nervoso, que se joga no trabalho, e ele soube ler isso. E isso é uma coisa que o Barros não trabalha, não é característica dele trabalhar essa imagem agressiva, não no sentido negativo de agressividade, de agredir alguém, mas de passar essa postura de faca nos dentes, ao passo que o Barros já é um cara mais tranquilo, ele só fala se for obrigado, ele não tem o hábito de dar entrevista toda hora, ele dá entrevista em momentos pontuais, mas a gente acho que confunde um pouco a imagem que transparece com a entrega que é feita, né? E por que eu digo isso? Porque a maioria dos jogadores que vem para o Palmeiras costuma exaltar depois o tratamento que é dado pelo Palmeiras, né? E o André citou nominalmente o Anderson Barros e citou a presidente Leila Pereira. É curioso como hoje o Palmeiras ele subiu de patamar em todos os lugares, se você parar para pensar, né? No campo, na formação do elenco, acho que isso é indiscutível, acho que isso é uma questão que você não tem nem... não há como você contestar, né, essa subida de patamar do Palmeiras. Mas quando você pensa na parte de diretoria também, você pode falar, mas o Gagliotti já era um grande presidente, o Alexandre Matos foi um grande diretor, e é verdade, o Gagliotti talvez tenha sido o presidente com maior aceitação por parte do torcedor, né? Um cara que realmente sempre demonstrou muito amor e muito respeito pelo Palmeiras, mas eu acho que o Barros e a Leila, em especial o Barros, né, no sentido profissional da coisa, de transformar o trabalho em algo menos coração e mais análise, né? O Barros é um cara das planilhas, é um cara de avaliação criteriosa de números ali, e na minúcia para tentar entender as questões, né? E a Leila é uma pessoa que trouxe essa postura empresarial, né? Por um lado, ela já é muito mais sanguínea, né? Ela é uma pessoa que aparece muito mais do que o Gagliotti, né? E aí a gente pensando na última dupla de presidentes diferente dessa, antes do Barros chegar, que era Gagliotti e Alexandre Matos, a gente viu o contrário, né? A gente viu o Gagliotti mais reservado e o Barros e o Matos colocando a cara, sendo o porta-voz do Palmeiras para questões mais nevrálgicas ali. Enquanto isso, você via o Gagliotti preservando a própria imagem. E com a Leila a gente já vê o contrário. O Barros trabalha mais quieto e a Leila é a cara da gestão, né? Como se ela fosse a chefe de Estado e o Barros fosse o chefe de governo, né? E é bacana ver que existe um entrosamento entre eles, né? E mais do que isso, a gente gostando ou não da postura de ambos, né? Considerando que o Barros deveria ser mais ativo, ou que a Leila deveria tentar aparecer menos, né? A galera chama, quando quer xingar ela, chama ela de blogueirinha, né? Considerando que a gente pode gostar ou não gostar dessa postura, eles primeiro funcionam como uma dupla, eles se complementam, eles têm perfis diferentes e se complementam, né? E o segundo ponto, o mercado respeita. O Palmeiras atingiu o nível de respeito do mercado, e eu estou falando dos empresários, estou falando dos outros clubes, que o Palmeiras nunca teve na história. Vamos supor, eu acompanho futebol com força desde os anos 80, ali, 88, 89, foi quando eu comecei a entender o jogo de fato, entender a questão até de bastidores, de imprensa, né? Foi quando eu comecei a ter vontade de ser jornalista ali, já com 10, 11 anos, né?
E o Palmeiras sempre teve uma administração meio mambembe, assim, vamos dizer, no sentido de tudo era um pouco amadoresco, né? E não era só o Palmeiras, né? Eram todos os clubes. O futebol era um pouco amadoresco, né? E ainda tem dirigentes que são, entre aspas, folclóricos, né? Como a gente fala, né? E que não impede que eles façam um bom trabalho. Mas o Palmeiras, principalmente com o Barros de diretor, ele foi para um outro lado. Um cara que não é falastrão, um cara que fala o que precisa, que fala especialmente o que beneficia o Palmeiras. E eu acho que o mais importante é isso, né? É o cara ter um discurso que beneficia o Palmeiras e não beneficia o seu próprio ego. E a citação ontem do Andréas a ele, né? Especificamente, e o Felipe Anderson já tinha vindo falando isso, e os gringos não falam muito o nome, mas falam que a postura do Palmeiras ajudou, o fato de não ter vazamento, tudo isso é mérito dessa gestão completa, né? E algo que tem que ser levado em conta, goste uma parte da torcida ou não. Agora, Cambola, 3 pontos. Só pra gente fechar aqui nossa conversa. Andreas Pereira vai estrear contra o Inter? Eu acho que ele não começa jogando, mas eu acho que ele entra no decorrer do jogo. Porque o Palmeiras, isso é informação que eu tive, né? Quer muito trabalhar com ele já nessa eliminatória com o River Plate. Talvez no dia 17, que é o jogo da ida, ele não comece jogando também. Mas o plano é que ele esteja assim, completamente aclimatado e apto para começar jogando no jogo do dia 24, que é o jogo da volta, que é no Allianz Parque. E gostei do que vi na entrevista coletiva e gostei dessas respostas que não foram treinadas, né? Ninguém falou assim, ó, vai lá e fala bem dos dois, porque já foi contratado. Isso é algo que realmente partiu do Andrés, ao contrário das outras perguntas que foram treinadas para ele responder de uma maneira que fosse interessante para a torcida, especialmente, ouvir. Obrigado para você que chegou até o final desse vídeo. Esse formato de Gino Kumarada deve ser algo que a gente vai trazer semanalmente para você, pelo menos uma vez por semana. Esse é meu plano. A gente poder trazer essa conversa. E conta aí pra gente se você gostou desse formato. Inclusive, queria até pedir para vocês sugerirem formatos de quadros pra gente fazer. O canal tem 3 meses, a gente está tentando construir ainda uma audiência, tentando construir os quadros, né, os programas diferentes do canal, né? A gente vai fazer live muito em breve, que é uma coisa que vocês pedem sempre. A gente faz o Comentando Comentários, que foi uma sugestão de um inscrito nosso aqui, que eu agradeci nominalmente a ele na caixinha de comentários. E se vocês tiverem sugestão de formatos, como esse aqui, uma coisa mais inusitada, de repente um Caminhando com Marada, um No Mercado com Marada, qualquer coisa que vocês acharem interessante, a gente traz também, beleza? Obrigado por você que chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe, e a gente ativa o sininho, que é importante pra caramba, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.